Como eu havia prometido, agora a gente vai trabalhar com 3 princípios da ótica geométrica que vão fundamentar tudo que a gente vai estudar dentro da ótica geométrica, onde basicamente ela será destinado ao estudo da reflexão e da refração da luz. O primeiro desses fenômenos da ótica e da ótica geométrica é o princípio da independência dos raios luminosos. Esses 2 primeiros são absolutamente simples de se entender. Vamos imaginar que eu tenho aqui um raio luminoso que vai se encontrar com outro raio luminoso. O que acontece depois que esses 2 raios se encontram? Absolutamente nada. O princípio da independência dos raios luminosos afirma que quando 2 raios, ou até mesmo 2 feixes de luz se cruzam, cada um segue o seu rumo, sem que um influencie na trajetória ou nas propriedades do outro. Os 2 raios luminosos, se forem luzes coloridas, não mudam de cor depois de se cruzarem, eles não diminuem de intensidade devido ao cruzamento dos raios luminosos, eles não alteram a sua direção de propagação porque se cruzaram. O princípio da independência afirma que 2 raios luminosos, quando se cruzam, um não influencia na vida do outro, vamos colocar nesses termos. O princípio da independência da reversibilidade dos raios luminosos poderia ser ilustrado da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma superfície refletora e aí um raio luminoso ele vai incidir sobre essa superfície e vai descrever essa trajetória em V. Só que essa mesma trajetória em V poderia ser descrita se o raio viesse de um lugar diferente. Percebem a diferença? Aqui o raio veio do lado esquerdo, vamos colocar assim, bateu e foi para o lado direito. Nesse outro caso, nós temos o raio que veio do lado direito, bateu e foi refletido pelo lado esquerdo. A trajetória é a mesma, só que ela fez em sentidos diferentes. Onde que eu poderia enxergar o princípio da reversibilidade dos raios luminosos? Você certamente já ficou no banco de trás de um carro, quando pegou um táxi ou até mesmo falando com alguém que está dirigindo um carro e olhou para o espelho retrovisor. E você olha para o espelho retrovisor e você vê o rosto do motorista refletido no espelho. Se o motorista olhar para o espelho retrovisor, ele vai ver o seu rosto refletido lá também. Da mesma forma que você enxerga o rosto do motorista refletido no espelho, o motorista enxerga o seu rosto também refletido no espelho. Em algumas situações, espelhos em banheiros são colocados em posições completamente inconvenientes, porque a pessoa que pode passar na frente quando uma pessoa passa na frente do banheiro, se ele olhar para o espelho que está colocado nesta posição inconveniente, ele vai olhar para o espelho e vai ver tudo que as pessoas estão fazendo lá dentro. Então eu dei aula em um lugar onde o espelho, infelizmente, foi colocado numa posição inconveniente. Aí as pessoas passavam na porta do banheiro, olhavam para o espelho lá dentro, viam a pessoa fazendo xixi lá dentro, uma coisa bastante inconveniente, né? E aí o que acontece? O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que olhar para o espelho e ir mudando a nossa posição dentro do banheiro, até que olhando para o espelho a gente não conseguia ver ninguém passando na porta do banheiro, porque certamente a pessoa que está passando na porta do banheiro não me viria também. Então eu tinha que me posicionar dentro do banheiro, olhando para o espelho. Quando não via ninguém na porta do banheiro ser refletida no espelho, é porque certamente essa pessoa também não me veria. Então eu, olhando para o espelho, se eu não vejo ninguém, é porque ninguém vai me ver refletido no espelho também. Essas são situações que poderiam ilustrar o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Pois bem, o terceiro princípio que vai nos tomar mais tempo, na verdade, todo o tempo até o fim dessa videoaula, é o princípio da propagação retilínea da luz. O princípio da propagação retilínea afirma que a luz anda em linha reta. A luz ela vai andar em linha reta, luz em linha reta, se ela se propagar em meios homogêneos, ou seja, aquele meio cuja massa está bem distribuída ao longo de toda a sua extensão. A luz vai andar em linha reta se ela estiver se propagando em meio transparente. Então isso significa
que nos meios translúcidos a luz ela não se propaga em linha reta e também ela se propaga em linha reta em meios isotrópicos, tá? Uma coisa importante, isotrópico é aquele meio em que as propriedades físico-químicas são constantes ao longo de toda a sua extensão. Então vamos imaginar que eu pegue um pH-metro, tá, para medir pH da água de uma piscina. Eu faço dezenas de medições de pH dentro dessa piscina. Se eu perceber que o pH não variou muito ao longo dessas medições, eu posso dizer que a água da piscina é um meio isotrópico, porque ela apresenta essa característica química constante ao longo de toda a sua extensão. Uma prova de que a luz anda em linha reta é a formação de sombra. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos supor que uma vela, uma fonte pontual de luz, está iluminando essa esfera. E atrás dessa esfera há uma tela de projeção. Ok? Aí o que vai acontecer? Se eu esboçar os raios luminosos que saem dessa fonte pontual, passam pela esfera e chegam até esta tela projetora, essa tela de projeção, o que vai acontecer é que esta região toda aqui, ó, que não será diretamente iluminada pela luz da vela, nós chamamos de sombra. A sombra representa uma região do espaço onde a luz não chega de forma direta. Isso aqui aconteceu porque esta vela atuou como uma fonte pontual de luz. Quando a fonte em questão é pontual, esta região escura que é projetada nessa tela ou até mesmo no chão representa uma fonte pontual. Então, quando a gente está andando na rua, aquela região escura que é projetada no chão representa a sombra, porque o Sol está atuando como uma fonte pontual e esta região escura projetada no chão representa aquela região que não é plenamente, diretamente iluminada pelo Sol. Agora existe uma diferença entre a sombra, esta região não iluminada diretamente, e uma outra coisa chamada de penumbra. Então vamos ver como é que as coisas funcionam aqui. Agora vamos imaginar que eu substituir esta fonte pontual de luz, essa chama da vela, por uma fonte extensa. Pegue uma lâmpada fluorescente dessas, lâmpada fluorescente não, e aí eu pego e ilumino, vou iluminar esta mesma bola, tá? E vou tentar projetar esta hipotética sombra aqui nessa tela de projeção. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma região em que a luz não vai conseguir chegar de forma direta. Então eu vou ter projetado aqui nessa tela uma sombra. Esta região escura que se volta e que se forma nessa tela de projeção é a própria sombra. A região onde a luz não consegue chegar de forma direta. Só que haverá uma região onde a luz conseguirá chegar de forma parcial. Esta região aqui, ó, escura, mas não tão escura quanto a sombra, pois a luz chega de forma parcial, é o que nós chamamos de penumbra. Então eu posso entender a penumbra como sendo uma sombra fraquinha. Então a penumbra representa uma situação, uma região onde a luz consegue chegar de forma parcial, gerando uma região parcialmente escura, não tão escura quanto a sombra. Portanto, a penumbra ela é formada quando a fonte em questão é extensa. Eu lembro de, na videoaula anterior, ter falado para vocês, ter cantado até, dizendo, olha, quando a gente for estudar a formação de sombra e penumbra, a compreensão de fonte extensa e fonte pontual será importante. Fonte pontual, aquela fonte de luz que é pequena, se comparada com as dimensões do problema, produz sombra apenas. Enquanto que a fonte extensa,
aquela fonte cujo tamanho, as dimensões não são desprezíveis se comparado com as dimensões do problema, produz a sombra e produz essa sombra fraquinha, que é o que nós chamamos de penumbra, ok? Então, quando a fonte é extensa, há a formação de sombra e penumbra, penumbra, sombra fraquinha, e quando a fonte é pontual, nós temos a formação da própria sombra, ok? Uma outra situação em que a gente tem interesse de se estudar o princípio da propagação retilínea da luz são os eclipses. Então, falo primeiro sobre o eclipse solar, que é aquele que mais impressiona. Pois bem, o eclipse solar ocorre quando a gente não consegue enxergar o Sol, parcial ou totalmente. Isto aqui acontece quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Sol, Terra, Sol, Lua e Terra. Quando a Lua fica em uma determinada posição, pode acontecer da gente não enxergar o Sol totalmente ou não enxergar o Sol parcialmente. Esta região onde você enxerga o Sol parcialmente, nós chamamos de eclipse solar parcial. E aquela região onde você não enxerga o Sol por completo, nós chamamos de eclipse solar total. Pois bem, em que momento o eclipse solar ocorre? O eclipse solar ocorre somente na fase de lua nova. Não há a menor possibilidade do eclipse solar acontecer em alguma outra fase da lua. Pois bem, se é necessário que a lua se interponha entre o Sol e a Terra, por que o eclipse solar ele não acontece com maior frequência se frequentemente a lua se interpõe entre o Sol e a Terra? Porque não basta você ter a lua entre estes dois astros. É necessário que haja um perfeito alinhamento entre estes três astros para que ocorra o eclipse solar. Uma outra observação importante é que, devido à inclinação do eixo da Terra, quando há o eclipse solar total no hemisfério sul, ele não é observável no hemisfério norte, e a recíproca também é verdadeira. Então, devido a essa inclinação, o eclipse solar ele não consegue ser visto nos dois hemisférios, vamos colocar assim, com a mesma intensidade. Então, o eclipse solar parcial é aquele em que você enxerga o Sol parcialmente tampado, porque você está numa região de penumbra na Terra. A luz do Sol chega parcialmente, enquanto que o eclipse solar total, que é aquele em que você não enxerga absolutamente nada do Sol, pois ele fica todo tampado pela Lua, você enxerga isso porque você certamente está na região de sombra aqui na Terra. Ok? O outro tipo de eclipse que também é visto é o eclipse solar, o eclipse lunar. O eclipse lunar ocorre quando a Lua não é vista. Lembra que eu havia comentado com vocês que para que algo seja visto é necessário que a luz chegue até ela? Pois bem, então vamos imaginar aqui o Sol, aqui a Terra e aqui a Lua. Todos estes astros, obviamente, estão completamente fora de proporção, tá? Fora de escala. E aí o que acontece é o seguinte: vamos imaginar que um raio luminoso sai aqui do Sol, passe pela borda da Terra e continue a se propagar. O mesmo com um raio que sai aqui de cima e passe a se propagar. Então, nesse meio esquema meio tosco, meio rudimentar, os raios luminosos eles não conseguem chegar até a Lua. E aí, consequentemente, se a Lua não recebe a incidência dos raios luminosos, ela não consegue ser vista. Nessa situação em que você não enxerga a Lua, nós temos a formação do eclipse lunar. A Terra eclipsa a Lua, você não consegue enxergá-la porque a Terra tampa os raios luminosos que deveriam chegar até ela. O eclipse lunar ocorre somente na fase de lua cheia.
Aí está. A mesma coisa que eu escrevi antes para o eclipse solar, lá, é válido aqui para o eclipse lunar. Quando a gente tem o eclipse lunar parcial, é porque nós temos a formação de um cone de penumbra na Lua. Se a gente tem eclipse solar total, é porque a gente tem a formação do cone de sombra. Você não consegue enxergar absolutamente nada. Se a luz tivesse a propriedade de se encurvar quando passa por um obstáculo, naturalmente a formação de sombra ela não ocorreria. E eu quero mostrar para vocês agora uma ferramenta que é muito utilizada dentro da ótica geométrica, que é a semelhança de figuras geométricas, principalmente no que diz respeito à formação de sombras. Então vamos imaginar que aqui eu tenho um prédio, ok? E aí eu tenho o Sol, nesta posição aqui, atuando como uma fonte pontual de luz. E aí o Sol ele fica emitindo seus raios luminosos para todos os lugares do espaço, e um raio luminoso ele vai tangenciar a borda deste. Eu acho que esse desenho aqui não vai ficar bom. Deixa eu apagar isso aqui, porque senão eu não vou conseguir mostrar aquilo que eu pretendo. Então acho que eu vou fazer um edifício um pouco menor, aí eu consigo mostrar aquilo que eu pretendo. Assim está melhor. Vamos imaginar aqui o Sol, como eu havia mencionado, atuando como uma fonte pontual de luz, e aí o Sol emite seus raios luminosos para todos os lugares do espaço, e haverá um último raio luminoso, digamos assim, que tangenciará a borda desse prédio. E aí, se a luz do Sol tivesse a propriedade de se encurvar quando chega em um obstáculo, ela chegaria nessa borda aqui do prédio, se entortaria e viria para cá, né? E aí a formação de sombra ou não ocorreria, ou teríamos uma sombra um pouco menos extensa. Esta região aqui, ó, onde a luz do Sol não consegue chegar de forma direta, nós temos a extensão da sombra do prédio. Tudo isso aqui representa a região que não é plenamente iluminada, região esta que é a extensão da sombra do prédio, que eu vou chamar de excisão. E aqui, a altura do prédio, eu vou chamar de agressão. Agora, meus caros, vamos imaginar que uma pessoa esteja aqui ao lado desse prédio. Essa pessoa tem uma determinada altura, que eu vou representar aqui por Hzinho. E vamos imaginar que um raio luminoso saia lá do Sol e vá raspar o cocoruto, a cabeça dessa pessoa, tangenciando a cabeça dela da mesma forma que esse raio luminoso tangenciou a borda desse prédio. Esta região aqui, que não é diretamente iluminada pela luz do Sol, representa a extensão da sombra dessa pessoa. Sombra essa que eu vou chamar de Szinho, o S minúsculo. Pois bem, nessa situação é possível estabelecer uma relação entre a sombra do prédio e a sombra da pessoa, se a gente se esforçar um pouquinho e compreender que estas duas figuras que eu estou destacando agora, este triângulo aqui, grandão, e este triângulo menorzinho, são triângulos semelhantes. Se são triângulos semelhantes, eu posso estabelecer uma relação de proporção entre eles, da seguinte forma: a altura do triângulo maior, que é a própria altura do prédio, está para a altura do triângulo menor, que é a altura da pessoa, assim como a base do triângulo maior, que é a extensão da sombra do prédio, está para a base do triângulo menor, que é a extensão da sombra dessa pessoa. Então, esta é a relação que eu obtive entre a altura do prédio, a altura da pessoa, a sombra do prédio e a sombra da pessoa, relação essa que foi estabelecida através da semelhança de figuras geométricas, semelhança de triângulos. Então, de posse dessas informações, eu poderia muito bem aferir a altura de um prédio se eu soubesse, por exemplo, a altura de uma árvore que está ali do lado, a sombra, a extensão da sombra dessa árvore e a extensão da sombra desse prédio. Não precisaria pegar uma trena para medir esse prédio, qualquer coisa que o valha. Tá? Então, através desse dispositivo, desse cálculo relativamente simples, a gente conseguiria determinar a altura desse prédio. Esta relação de semelhança de triângulos vai ser por mim utilizado também para se estudar
caracterizar matematicamente também uma espécie de câmera fotográfica rudimentar, que é a câmara escura. A câmara escura representa uma caixa onde você faz um furinho nessa caixa. Vou colocar aqui a caixa. Aí você faz uma pequena abertura aqui na frente para que a luz possa entrar. E você coloca um objeto diante dessa caixa. Pode ser uma pessoa, por exemplo. Ok? Naturalmente tudo fora de proporção. Pode ser um bonequinho. E aí essa câmera escura você pode fazer ela pegando uma caixa de sapato, tá? Recortando o fundo dela e colocando papel vegetal, papel manteiga, sabe aquele papel translúcido? Fiz uma vez essa experiência, peguei uma caixa de sapato, recortei o fundo, aí eu coloquei no fundo, onde tinha aquele papelão da caixa de sapato, eu coloquei papel vegetal, papel manteiga, escureci o ambiente todo e à frente dessa caixa de sapato eu coloquei uma vela, coloquei uma vela acesa. E aí, consequentemente, eu percebi que no fundo dessa caixa, se formava a imagem dessa vela de cabeça para baixo. Então, é o que acontece na câmera fotográfica, inclusive é o que acontece algo parecido no olho humano, onde esta imagem que é colocada, que é obtida aqui atrás, ela tem as características de ser menor, ela é invertida, ela fica de ponta cabeça, e esta imagem também é real, pois ela foi projetada. O termo real não tem nada a ver com o fato de ela realmente existe, tá? Mas tem uma outra característica que vai ficar um pouco mais claro quando a gente for estudar espelho esférico e também espelho plano e lente esférica. Mas o fato é que aqui eu tenho um objeto que está colocado diante desta caixa escura, essa câmara escura. Este objeto, ele tem uma determinada altura. A altura é essa que eu vou representar por O. E esta imagem que é projetada no fundo da câmera também tem uma determinada altura que eu vou chamar de... Vamos ver se o Rodrigo consegue desenhar os raios luminosos que vão passar por ali. Mais ou menos assim, até que ficou razoável. Então, o que acontece é que eu peguei apenas os raios luminosos que passam pelas bordas deste objeto com o objetivo de projetar e ter uma noção da dimensão da imagem projetada no fundo dessa câmara escura. Este objeto está a uma certa distância desta câmara escura, distância essa que eu vou chamar de P, e a imagem está a uma certa distância da entrada da câmara escura, que eu vou chamar de P'. Este P' também é entendido como sendo o comprimento da câmara escura. Até porque essa dimensão da distância da imagem até a entrada da câmara escura, desse buraquinho, desse orifício aqui, coincide com o próprio comprimento da câmera. O objetivo aqui é relacionar todas essas letras que eu acabo de anotar aqui no quadro. E essa relação vai ser obtida da mesma forma que eu fiz na análise da projeção da sombra lá no prédio da pessoa, por relação de semelhança de triângulos. Veja só, esse triângulo vermelho que eu estou destacando aqui, esse triângulo aqui, ele é semelhante a este outro triângulo aqui. Se esses dois triângulos são semelhantes, eu posso estabelecer uma relação de proporção entre eles. Veja só, a base do triângulo grandão, que é a própria altura do objeto, está para a base do triângulo pequenininho, a altura da imagem, assim como a altura deste triângulo grandão, que é o próprio P, a distância do objeto à entrada da câmara, é proporcional à altura desse triângulo mais fininho, desse triângulo menor. A altura desse triângulo menor, essa dimensão aqui, é a própria distância da imagem à entrada da câmera, que nós estamos representando aqui por P'. Então vejam que foi possível novamente estabelecer uma relação de proporção entre isso tudo que a gente está discutindo através da relação de semelhança de triângulos. Isso dentro da ótica geométrica é muito comum. Até o fim, acredito eu, da ótica, a gente vai a todo instante ficar falando um pouquinho sobre essa relação de semelhança de triângulos. Ok? Espero ter deixado claro
todos esses princípios da ótica geométrica, o último deles que a gente discutiu, o princípio da propagação retilínea, fundamentou basicamente a maioria das coisas que a gente discutiu nessa videoaula, né? Tomou um pouco mais do nosso tempo, ok? Então, espero ter deixado claro tudo isso que a gente discutiu, espero que vocês tenham aproveitado. Então, até mais, moçada!